Voltei, pessoal. Agora chamar eles de novo para ver se não dá bug de novo. Não trava tudo. E aí? Tá dando retorno ainda. É no celular do Felipe. Por que no meu? Eu tô ouvindo vocês normal. Não, o que eu tô falando tá voltando a fala. Vai pra lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, só que tá dando retorno. Bom, não sei então o que fazer. Eu vou. Só que fica ruim pro pessoal escutar, porque tudo que eu tô falando tá retornando. Eu tô ouvindo normal. E o André? Oi. Então, o retorno. Oi. Entre de novo? Oi. Quer que eu saia e entre de novo? Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo normal, perfeitamente. Tá, então agora parou. Agora parou. Agora parou. Ainda bem. A outra, Então vamos lá. a outra parte tá salva lá já no Instagram. Eu tinha terminado falando que o Eric provavelmente vai falar com o Felipe aí que ele quer comprar um imóvel, então já vai ajudar aí na questão do mercado imobiliário em relação ao Felipe. Mas o legal disso tudo, né, é que são opiniões diferentes, são opiniões que divergem um pouco em termos, né, até porque eu sei que o André, no fundo, gosta também de imóvel físico, né, e também sei que o Felipe gosta de fundos imobiliários, e a questão da gente ter juntado os dois mundos, né, os dois extremos, para a gente estar debatendo e trazendo um pouquinho de conteúdo em relação a quem quer se interessar pelo mercado imobiliário, né, e eu ia dar minha opinião sobre os dados que eu falei, né, em relação a aumento de 9% na procura de imóveis por 3 quartos e 58% na procura de 4 quartos. E até dar o exemplo do nosso amigo que estava até assistindo a live, né, o Sérgio, capaz daqui a pouco ele entrar novamente, que ele tem 2 filhos, né, que por enquanto são pequenos e até dividem o mesmo quarto, mas daqui a pouco vai ter cada um no seu, e ele provavelmente vai querer montar o escritório em um outro quarto. Então, você tem essa questão em relação à pandemia, né? Esses dados eu acho que tem um pouco de coerência nesse ponto, né? Já nessa questão aí do aumento da procura de imóveis por 4 quartos. Caiu aqui. Eu percebi. Então, eu... Tentando botar para carregar. A primeira coisa que as pessoas que querem investir em imóvel elas precisam entender é que você tem que colocar o investimento no tempo, né? Então, se você comprar um imóvel na planta, você vai ter que estimar o tempo do retorno, para você entender se o retorno compensa ou não, entendeu? Então, assim, hoje como a gente está tendo uma mudança muito rápida nas taxas, isso é o principal que as pessoas têm que analisar antes de fazer um investimento como esse, comprar um imóvel na planta para revender. Uma coisa que as pessoas têm feito muito é comprar na planta para ter facilidade no pagamento e depois alugar, né? O mercado de aluguel por temporada tá crescendo muito com esses aplicativos, Airbnb. Existem empresas hoje startups que estão tentando mudar esse conceito de aluguel por temporada. Você aluga um imóvel com cartão de crédito, você aluga por 1 ano, você aluga por 36 meses. Então, assim, tá vindo muita coisa boa aí que vai oferecer mais opções para quem quer investir.
Então, não sei se eu consegui ser objetivo, mas basicamente é isso. Todo meu não existe, nunca vou falar que uma coisa é melhor do que a outra. O que você tem que analisar é colocar o investimento no tempo e tentar ver se vai ser um bom retorno para você. Exatamente. Custo-benefício, né? E até o exemplo que eu comecei até dando uma pauta no início da live, falando que a gente está num momento totalmente atípico, né? Que é a pandemia, né? Então, muitas oportunidades, vai ter muita gente querendo vender imóvel físico e é hora de aproveitar a oportunidade também para estar comprando. E quem estiver assistindo a live aí, estiver interessado, já manda uma mensagem aí para o Felipe, né? Com certeza. Que tem a corretora dele, que tem a imobiliária dele, também atende por conta. E então a gente está lidando, eu acho que o tema principal da pauta da nossa live é investimento, né? Então o que o investidor ele tem em mente? Ele tem a aversão a perder dinheiro, né? Ele sabe que variáveis vão acontecer, ele sabe que alternâncias vão acontecer, né? Que você pode uma hora tá no caso de ações de fundos imobiliários, uma hora tá em baixa e outra hora tá mais em alta, mas todo investidor ele é averso a você perder dinheiro. Então, você tem que sempre otimizar seus ganhos, você tem que sempre buscar aumento do seu patrimônio. E isso a gente está falando nos dois cenários, né? Se a gente estiver falando de imóvel, muitas vezes é oportunidade. Você vai pegar uma pessoa que tá precisando de vender a todo custo, tem uma conta alta, tem uma dívida para quitar, e o único meio que ela tem é esse patrimônio. Então, muitas vezes é uma oportunidade. Infelizmente, a gente está lidando com a tristeza de um, só que e a oportunidade de outro ir lá aproveitar em relação a isso, né? E se você for levar do mesma ótica para o fundo imobiliário, quem tem o dinheiro e o patrimônio, ele vai investir. E a gente também é um pouco complicado falar que não vai ter dor de cabeça nenhuma, né? Até hoje, pelo que eu saiba, não aconteceu nenhum caso ainda no Brasil de um fundo imobiliário falir, né? Eu não sei se nos Estados Unidos, nenhum o REITs, né, que é o termo que se usa nos Estados Unidos, se aconteceu algum caso já dele falir. Teve a crise do subprime, né? Em Exato. 2008, né? Que A afetou crise os imóveis, subprime. né? Lá Exato. fora. Então, você vê que assim, toda a nossa conversa, todo esse nosso bate-papo, a gente só chega à conclusão que não existe o melhor cenário, existe um perfil em relação ao que você busca e quer, né? Muitas vezes, assim, eu falo por mim hoje, né? Eu peguei um amor muito grande por fundos imobiliários, né? É o que me traz uma renda hoje, é o que eu gosto, é o que eu aprendi a gostar. Mas, assim, eu também sou uma pessoa que eu estou sempre de olho aberto em relação à oportunidade de imóvel, né? Que, pô, se aparecer algum, o Felipe também está sempre me falando, pô, tem tal imóvel, tal coisa. Então, assim, no geral, no contexto amplo, né, macro, a gente tá falando em relação a investimento. Então, tanto fundos quanto imóvel físico, a gente lida com isso. E eu acho que, assim, eu falo até eu acho porque é uma opinião pessoal minha. Quando a gente muitas vezes fala de imóvel, agora eu estou até puxando um pouco de sardinha pro Felipe, quando a gente lida com imóvel físico, né, a gente não lida muitas vezes como investimento. A gente lida muitas vezes com a realização de sonhos, né? Então, você alocar o seu recurso em um fundo imobiliário, você não tem nada tangível em mãos, né? Você não tem nada, caramba, olha, essa estrutura toda é minha, esse galpão todo é meu, esse shopping é meu, né? Eu até comentei com o André, não sei se eu comentei com o Felipe, que acho que foi semana retrasada que eu fui para São Paulo, aí eu passei na frente de um galpão logístico e tava, pertence ao fundo BTLG. Caramba, que legal. Tipo, você vê que os próprios fundos estão começando a fazer esse marketing em relação a deixar exposto de quem que é o proprietário, né? Quem que é o gestor daquele galpão logístico. Mas Isso é bem legal. se você for ver, é um brand muito legal, uma valorização da marca sensacional. E agora, assim, voltando à questão do imóvel, é muito complicado hoje eu virar e falar para o
Felipe falar, né? Mais o Felipe em relação a, por ele trabalhar diretamente com venda. Caramba, tipo, meu, vou pegar todo o meu recurso e investir em fundos. Porque se você já tem um bom capital aplicado, né? E você tem aquele sonho de ter o seu imóvel, às vezes isso é enraizado de infância dentro de você. Às vezes isso você cresceu com aquilo, com seu pai, com a sua mãe falando, meu, você precisa ter seu imóvel próprio, você precisa ter o sonho da casa própria, né? Falar igual o Silvio Santos, não vou imitar o Silvio Santos aqui, não. Mas foi. Apesar de eu saber um pouquinho, mas a gente está lidando com sonhos, né? Com essa questão. Então não adianta você virar e falar, caramba, não vou comprar imóvel, não vou, porque eu acho que no fundo, todo mundo pensa. A não ser que a pessoa seja um nômade que vive viajando e vive de um lugar para o outro, não compensa para ela, né? Ter o seu imóvel. Mas, na minha visão, a gente estava falando de sonhos também. Eu acredito que você tem que saber separar o que você quer para sua vida pessoal e o que você quer para o seu investimento. E realmente o imóvel é o sonho do brasileiro. Sim. Então, é diferente de investimento. É isso que a gente precisa saber diferenciar. Você comprar para você morar ou você comprar para você obter lucro. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que primeiro ter isso em mente. Com relação a morar de aluguel, eu concordo, eu acho que são fases da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente é novo, às vezes você comprar um imóvel não é muito vantajoso, porque você fica preso. Então, quando a gente é jovem, é a hora que a gente tem para poder conhecer outros lugares, experimentar novas experiências, né? Então, quando você chega na nossa cidade, que já foi casado, você tem filhos, então começa a ser mais vantajoso você comprar um imóvel. Porque você também fica mudando toda hora, é complicado. E o que eu percebo nessas pessoas que falam, não, você não pode comprar imóvel, você tem que alugar, é que eles têm essa gana de construir patrimônio, de ficar milionário. Eu quero construir patrimônio, eu quero ficar milionário, mas assim, dá para você fazer os dois, entendeu? Sim. Se você tiver uma boa educação financeira, um bom planejamento, você pode construir seu patrimônio, você pode investir e você pode também comprar o seu imóvel. Não é nada absurdo. Entendeu? E o que enriquece hoje não é você investir, é você trabalhar, é você empreender, é você construir patrimônio e aplicar esse patrimônio para que você possa ele, né? Exato, né? Você empreende para ter um ganho maior e você investe para você otimizar esse seu patrimônio, né? Inclusive, daqui a uns anos eu vou vender um imóvel para o André e a gente vai fazer um vídeo. Isso. Opa, vambora. Vambora, quem sabe aí? Vambora. E aí, André? É bom, é legal. É legal, essa questão do que o Felipe colocou aqui é bastante interessante, né? Realmente o brasileiro ele tem isso de querer ter o imóvel, né? Também concordo, não há nada de errado você ter o imóvel, né? Que nem ele falou no início, tem a questão de conforto, né? Para sua família, para os seus filhos, né? O que não pode acontecer é antecipação de sonhos, né? Você antecipar os sonhos, sendo que lá na frente você vai sofrer com essa antecipação, né? Então tem que ser isso, tem que ser de maneira controlada, não pode ser descontrolado porque, a gente viu na pandemia aí tanta gente que negociou imóvel, né, teve que renegociar, o Felipe pode até falar, teve que renegociar contratos. Oi? Aconteceu isso comigo, eu comprei um apartamento, eu achava que era um bom negócio, as parcelas eram muito altas, e aí como em 2016 as coisas ficaram mais difíceis, eu tive que praticamente devolver o apartamento. Então, exatamente. É aquilo, sem conhecimento. Então, muita gente passa por isso. Exatamente, muita gente passou por isso na pandemia, né? De tentar, né, recuperar o imóvel ali, ficou com a corda no pescoço de perder o imóvel, né? Ou até mesmo teve que devolver. Teve casos que o próprio banco consegue ajudar, né, nas parcelas, enfim. Então, realmente, tem que ter uma educação financeira controlada, né? Se você começar a antecipar seus sonhos, começar a agir por impulso,
né, sem ter um bom conhecimento, com certeza você vai pagar isso lá na frente. Talvez no curto prazo você não sinta, mas no longo prazo, né, isso pode ser que impacta bastante, né? E quando uma crise vem, como veio a pandemia, ela não bate na tua porta e fala, ó, crise, cheguei, tô aqui. Ela já chega escancarando a porta da tua casa e não tá nem aí, cara. Ela leva tudo, entendeu? Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Falando no modo de investimentos, assim, né? Eu sempre, ó, que legal. Senão ela vai Aí, ó, derrubar tudo. a filhota. Então, eu sempre Minha sobrinha. tento. Legal. Viu? Ó, pô, olha isso. Eu sempre tento pegar a pandemia como exemplo, né? Quando eu estou montando a minha carteira de investimentos, né? Então, quando eu começo a investir, o que que eu penso? Pô, caramba, se vir outra crise igual a pandemia, né? Igual o Covid, né? Como é que a minha carteira pode reagir? Como é que eu posso reagir, né? Disso aqui? Então, quando você começa a pensar desse jeito, você já começa a se preparar antes que ela venha, né? O brasileiro ele tem isso, ele começa a se preparar depois que já chegou. Já chegou, tal, já tá o caos todo aí que ele vai se ajeitar. Mas não, o ideal Você é junta os você se cacos. ajeitar. Oi? Você junta os cacos. Exatamente. Então o ideal é você se preparar antes, não depois, né? Então quando você se prepara depois, você é pego de surpresa e aí, meu, o impacto é bem maior, né? Uhum. É verdade. Vocês têm mais alguma coisa de cabeça que vocês queriam estar falando? Fora o que eu também iniciei no assunto, tem alguma coisa mais que vocês querem trazer? Algum ponto em relação ao mercado imobiliário em si, né? Cada um dentro da sua vertente e dentro da sua Você área. você vai falar sobre as perguntas? Quando eu divulguei a live, né? Quando eu coloquei a arte no meu canal, no Instagram, teve algumas pessoas que mandou algumas perguntas lá, né? Tipo, sem eu abrir caixa de pergunta, nada, mandaram algumas perguntas e eu separei duas para cada para fazer. Caso Ah, não. como eu vou Legal, pegar show. vocês de surpresa, né? Pode acontecer de algum dos dois não saber responder alguma das questões e eu ia até deixar em aberto para quem está assistindo ou quem posteriormente for ver essa live no YouTube, né, que a gente vai jogar lá no nosso canal, acho que tanto o Felipe também vai jogar no canal dele, quanto a gente vai jogar no Aforismo. Quem quiser fazer perguntas para eles também, ou para mim, diretamente, né, mais para eles, porque eu tô aqui mais como intermediador, que eu sou um entusiasta só que não manjo tanto assim. Bom, tem uma pergunta da Letícia, da minha prima que Então, mandou. por isso que eu falei. Uhum. Sobre o home office, vocês acham que as empresas vão voltar? Os prédios comerciais vão voltar a alugar? O que vocês acham? Quem E aí, fala? Quem primeiro, fala? Felipe? Pode Paramos ser. aí. Eu acho que vai voltar sim. Não parou. Não parou. Eu acho que vai ficar um sistema meio híbrido, né? As pessoas vão voltar para os escritórios, muitas pessoas vão começar a trabalhar mais de casa, principalmente quem busca qualidade de vida, quem mora em cidades do interior. Então, é aquilo, o mercado está evoluindo, o mercado evoluiu. Eu acho que a partir de hoje vai ser um pouco de cada, né? E aí, André, o que você acha também? Então, eu tenho essa mesma visão do Felipe, né? No começo da pandemia houve muito essa Você mesmo questão, né, trabalhou da de home galera. office um tempo, né? Sim, sim, eu já trabalhei nossa, meu Deus, travou, de home office um tempo, mas assim, realmente pode ser que as empresas, né, comecem a se adaptar. Enfim, eu vou falar aqui, cargos que realmente a pessoa tem que estar lá presencial, né, no escritório, enfim, para poder trabalhar, né, mas isso é um estudo da empresa, né, com Aham. seus funcionários, e aí decide, né, o que vai ser um pouco no escritório, vai ser um pouco, né, no home office. Enfim, eu acho que isso também depende do cargo, né? Depende da importância do funcionário. Todos são importantes, isso é claro, Sim. mas que nem não dá para mandar um coordenador trabalhar de casa, um gerente Aham. trabalhar de casa. O cara tem que estar presente. Se tiver alguma reunião, alguma coisa, algum cliente que tem que captar, ele tem que estar presente. Eu Então, particularmente, eu não gosto de trabalhar em casa, cara.
meu foco, minha concentração, eu preciso sair de casa para ser produtivo. Então, eu sou uma pessoa que não adotaria o home office. Sim, Mas sim. tem pessoas que preferem, né? Isso foi muito discutido, principalmente no início da pandemia, né? Foi muito discutido isso aí. Eu, na minha visão, eu acho que como a gente está lidando com pandemia barra crise, eu acho que essa mudança de cenário em relação a querer reduzir custos vão fazer com que as empresas adotem bastante home office, né? Porque você reduz muito o custo de locação, de ponto, de energia. Eu vi que teve muita empresa já que até fez teste de produtividade e, segundo elas, descobriram que muitos funcionários rendiam mais em home office, né? Não sei quais os segmentos, né? Depende do que. A gente está falando aqui basicamente de 3 pessoas que não trabalham tão bem dentro de casa, que eu também não gosto tanto assim, não. Eu gosto de ter meu canto lá, não é? No escritório e trabalhar de lá, de estar executando de lá. Né? É uma questão pessoal, só que a gente está falando de 3 pessoas que pensam iguais, né? Então, eu creio que visando essa questão de redução de custo, as coisas mudem um pouco, né? Talvez, se perceber um impacto grande em vendas, em faturamento, em participação de mercado, volte a ser como era antes, mas não sei, talvez mude um pouco o jogo, né? Até porque acho que muita gente fala que eu acho que depois dessa pandemia as coisas não vão voltar a ser normais. E eu acho que não deve voltar mesmo, né? Eu acho que a gente está num. Acho que até vou. Esse é um novo normal. Um novo normal, é. Eu ia até dar uma filosofada aqui, mas eu acho que com tudo isso que a gente passou, com tudo isso que aconteceu, a gente tem que refletir mesmo, né, em aspectos de saúde, aspectos de união de amigo, em relação a estar mais próximo da família, né? Eu acho que a gente estava num modo tão automático, tão automatizado em execução, em trabalho, que acho que essa pandemia aí serviu um pouco para que a gente reconhecesse e valorizasse alguns pontos diferentes da nossa vida, né? Minha visão. Não sei Legal. se você... Profissionalmente, pessoal, a pandemia me ajudou um pouco, né? Se não fosse a pandemia, eu não tinha voltado a morar na Praia Grande. Sim. Então, eu conheço muitas pessoas que eu converso, a maioria esmagadora, elas falam coisas boas que aconteceram com ela na pandemia, não digo com relação a doenças, mortes, né? Mas, assim, que foram obrigadas a sair da zona de conforto e melhorou muitas coisas, sabe? Então, toda crise tem o seu benefício. Ele obriga a gente a fazer coisas que, se a gente estivesse na nossa zona de conforto, a gente não faria. Exato, né? Então, sair daquele status quo lá, aquele normal que a gente está. Graças a Deus, o mercado imobiliário não foi afetado teve os ramos que foram, né? Mas, assim, as pessoas continuaram comprando, pela taxa Selic está baixa e os financiamentos estavam como é que fala? E os financiamentos estarem atrativos, então as pessoas continuaram financiando imóvel. Agora a Selic está aumentando, mas a Caixa Econômica está começando a oferecer alguns benefícios para o mercado manter ele aquecido. Para a gente ver, né, que o mercado imobiliário, mesmo na crise, ele realmente potencializou, né, mais ainda o segmento. Né? Então, até desculpa cortar o Felipe, mas tem gente que, o mercado imobiliário deve ter ficado fraco na pandemia, não vendeu nada, não, pelo contrário, né, foi um mercado de oportunidade, entendeu? Foi um mercado que ajudou, né, dar uma aceleração até na parte da economia, entendeu? Então, realmente, o mercado imobiliário, quando você entra a fundo e começa a entender como é que ele funciona, né, as engrenagens dele, realmente ele é um mercado que potencializa, né? Exato. E eu acho que o maior benefício disso tudo, né, em relação à minha visão novamente, é usufruir do quão cíclico é o mercado, né? Essas nuances, essas questões de variações, ela é muito importante para que seja adaptado em relação ao investimento, seja
seja analisado em relação a dados e que cada um tome a sua atitude, sua postura, né, em relação ao mercado. E eu acho que a maior lição, né, dessa live nossa aqui, quem somos nós para falar lição, que tem muita gente aqui, com certeza está assistindo, que entende muito mais do que nós, tem muita coisa a agregar em relação a tudo que a gente falou, mas eu acho que o maior despertar em relação a tudo isso que a gente trouxe, né, de conteúdo, é que não existe um certo e nenhum errado, e nenhum melhor e nenhum pior. Existe os dois cenários e existe ajuste de carteira e ajuste de investimento. Então, os dois cenários são muito bons, né? As duas vertentes são muito boas, e que quem tem um ganho de capital expressivo ou até razoável pode fazer os dois, que você vai estar... né? Eu até vi uma postagem que o André me mandou uma vez, que eu fiquei assim, maravilhado, que eu falei, caramba, nunca pensei na minha carteira de investimento desse jeito, né? Eu acho que eu até repeti uma fala do Lucas, que o Lucas até falou isso aí, que ele falou que não existe nenhum um certo, nenhum errado. Mas eu compactuo dessa visão. E voltando aqui, o André tinha me mandado uma postagem do Felipe, né? Do Felipe da Suno, né? Da Tadeu. Isso, o Tadeu. Ele falou, olhe para a sua carteira previdenciária, para a sua carteira de investimentos, como se você fosse o CEO de uma empresa. E depois dessa fala dele, uma coisa tão subjetiva, tão normal assim, eu comecei a olhar para minha carteira diferente. Eu falei, caramba, realmente, você tem que ter um caixa, você tem que ter um aumento exponencial de ganhos, você precisa olhar todo o cenário para você tentar balancear, porque senão você vai querer concentrar tudo no que está dando mais retorno no momento, né? É o que eu fiz alguns meses. Depois que isso aconteceu, eu reavaliei tudo, eu aloquei alguns investimentos. Então você vê que até nessa questão, você olhar para sua carteira como se você fosse o CEO de uma empresa ou o CEO de um fundo imobiliário, no caso, se você tiver uma carteira só composta disso, é o melhor cenário, porque você vai saber qual a composição melhor a fazer, aonde você vai alocar, onde você vai tirar dinheiro. Então, eu acho que a maior lição aqui, o maior despertar aqui da nossa live é isso, é que a gente não trouxe estamos em 3 pessoas aqui que vêm a discordar e discutir, mas que vêm a somar e acrescentar, né? Meu irmão enchendo o saco aqui. Não, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, vocês falam. Tem mais alguma? Não, né? Tem mais alguma? Alguma pergunta? Faz as perguntas que você queria fazer. Então, quando eu postei a arte lá no meu Instagram, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e não estou desmerecendo quem mandou o que não me interessou, mas eu acabei escrevendo 2 para cada, para também não ficar uma coisa muito extensa e ser uma coisa mais pautada aí, né? E se algum dos dois não souber responder, já deixo aí uma observação para quem estiver assistindo ou na live ao vivo, ou depois aonde ficar salvo no YouTube, qualquer outro lugar, mas que mande mensagem tanto para o André quanto para o Felipe para tirar essas dúvidas aí, que eu sei que eu vou até me adiantar e responder por eles, eu sei que eles vão responder da melhor forma possível e com todo carinho e atenção. Com certeza. Vou começar pelo Felipe, não é discriminação e nem com o André não, mas aqui estava aqui na pauta primeiro o Felipe. Mandaram para mim assim: posso vender um imóvel mesmo financiado? Pode. Pode. Só isso eu posso explicar? Quero que você explique, por favor. Pode. Se você compra um imóvel financiado, o imóvel ele tá no seu nome, alienado ao banco. Tá. Se uma outra pessoa vai comprar um imóvel, automaticamente você quita o que você deve e fica com o que sobrar. Se a outra pessoa financia o imóvel, as pessoas às vezes elas confundem, elas falam, eu posso passar o meu financiamento? Não, você não passa o seu financiamento. A pessoa faz um financiamento e o banco absorve o valor da dívida e repassa para o vendedor o que sobra, né? Da mesma forma, se você compra com uma construtora, você pode comprar, a construtora vai fazer a análise de crédito com o comprador
e vai fazer isso. Vai absorver o que deve e vai repassar o que sobra, vamos dizer assim. O Lucas já até acrescentou aí, mandou um termo que eu nunca ouvi falar, mas talvez tenha muito mais a ver do que eu pensei. Intermitente quitante. E pelo que eu estava vendo aqui, a Daniele, que é amiga minha e gerente da minha conta do Itaú, também saberia responder essa pergunta bem. Não sei se ela ainda está acompanhando, mas eu vi que ela estava assistindo. Bom, explicou muito bem, é uma dúvida que eu vi que as pessoas... Teve mais de uma pessoa que mandou essa pergunta, e uma outra que me mandaram também, uma pergunta muito parecida com a do Eric, por sinal, só que é algo mais pessoal. Perguntaram na minha visão, mas eu vou repassar a responsabilidade e perguntar na visão do Felipe. Na visão do Felipe, comprar um imóvel pronto e novo, prontinho, lá já acabado, já estruturado e novo, ou um na planta que está em obras? O que você prefere? Eu prefiro? Cara, vai depender da sua necessidade. Entendi. Se você compra um imóvel na planta, você vai ter dois custos. O custo do aluguel, ou da onde você mora, o custo da parcela. Você tem que ficar ligado na correção dessa parcela, se é o IGPM. Algumas construtoras, principalmente aqui na Praia Grande, elas corrigem pela poupança, Sim. o que é bom, né? Então, se você não tem pressa para morar, você compra na planta. Se você precisa morar, se você não tem condições de pagar um aluguel e uma parcela, talvez comprar um imóvel pronto seja mais interessante. Tudo depende do seu objetivo. Não existe investimento ruim. Existe a necessidade, a sua necessidade, o que você busca. Sim, não, eu acho que mais uma vez volta para a questão do perfil, né? Porque é bem o que você falou, a pessoa que está buscando um imóvel na planta, ela tem que ter um lugar para morar, porque o imóvel não está pronto. Então, geralmente é um perfil até de investidor, né? Às vezes a pessoa é jovem, mora com os pais, está num trabalho que está ganhando dinheiro legal, às vezes compensa você comprar na planta. Entendeu? Sim. Então, tudo é questão de analisar, saber os prós e os contras, a sua atual situação, entendeu? Não, respondeu muito bem, foi muito, esclareceu bem aí as dúvidas. E me mandaram duas perguntas em relação a fundos imobiliários que eu vou agora perguntar para o Andrezinho aí para responder para a gente aí, ó. Se não souber também, aí depois alguém manda para o André lá no direct uma mensagem que ele responde. Mas uma delas ele até já tocou no assunto aí durante a live, que é: um fundo imobiliário é obrigado a distribuir os rendimentos dele? Então, o que acontece? Existe uma lei realmente nos fundos imobiliários, tá? Essa lei, ela permite que os fundos distribuem 95%, né, dos seus lucros para os investidores. Só que isso, dentro da lei, é a cada 6 meses. Tá? Então, é semestral a distribuição dos aluguéis, né, dos investidores. Porém, aquilo que eu expliquei no começo da live, os aluguéis são tão altos, né, porque são empresas gigantescas, né, dentro dos fundos imobiliários, que o gestor ele se adapta a distribuir mensal. Então, a partir de um momento que um fundo deixa de entregar esses dividendos em um determinado mês, ele não vai estar errado, porque ele ainda vai estar dentro da lei, entendeu? Agora, se passar do 7º mês, 8º mês, o investidor ele tem que puxar um relatório gerencial, tá? Existe alguns sites que disponibiliza, tá, esse relatório gerencial para ver o que ocorreu com o fundo, né? Por que não houve a distribuição dos aluguéis para os investidores. Então, é basicamente isso. Recentemente a gente teve até o caso do XPMOL aí, né? Que ficou uns meses sem distribuir. Sim, o caso do XPMOL, né, que é o fundo de shoppings, né, realmente os shoppings ficaram fechados, o fundo realmente tinha a condição normal de distribuir dividendos, tá? Só que o que o gestor entendeu? Que é uma época que estava tudo fechado, não tinha lucro, os inquilinos não estavam pagando os seus aluguéis, né, estava bem difícil de pagar os aluguéis, e ele decidiu segurar para ter caixa
para que no momento de um retorno, né, pós-pandemia, ele possa distribuir com uma certa facilidade, entendeu? Então ele preferiu segurar, né, deixar em caixa para poder não fazer com que o fundo não saia tão prejudicado, né? Sim, Se você for ver, o XPMOL, o caso do XPMOL, ele tá com uma vacância de 5% só. 5% seria uma lojinha dentro do shopping, uma loja pequena dentro do shopping, né, sim. de um shopping ou de um outro. Agora que ele tem mais 15 shoppings ainda, todos eles totalmente alocados, entendeu? Pô, tem Então, fundo de logístico aí que está com 7, 8 de vacância, né? sim, sim, e continua distribuindo normal, Sim. né? Se você calcular lá o rendimento durante os últimos 12 meses, vai dar 8, 7, 9% de retorno. Então, realmente, no período da pandemia, teve que segurar um pouco, distribuir um pouquinho menos, né, para dar uma segurada. É aquilo que eu falei, né? Tem que dar uma segurada, porque a pandemia veio, então deixou em caixa, para poder ter uma facilidade para distribuir depois, né? Sim. Finalizou Sim, a sim. resposta já? Não, a Uhum. outra eu acho que o pessoal vai gostar bastante de ouvir a resposta, que eu acho que é uma coisa até que você gosta bastante de falar, que me mandaram para explicar um pouco do conceito do snowball, do Boa, conceito de bola de neve, né? Dos fundos, do rendimento. sim. Vamos lá. O que que é o snowball, tá? Lá fora é chamado de snowball, aqui é chamado de juros compostos. Tá? Sim. A gente muita gente já deve ter ouvido falar dos juros compostos. Vou dar exemplo de um fundo que custa R$ 10, tá, na bolsa. Esse fundo, ele distribui 6 centavos por cota, tá? Então, eu tenho que ter ele aqui mais de R$ 1.000, vai, 1.500, 1.700, eu não lembro quanto que é o valor, mas chega aproximadamente de 1.400, R$ 1.500, para que esses rendimentos que ele distribui é o suficiente para você comprar outra cota, tá? E aí a mágica começa a acontecer. Ou seja, se eu tenho R$ 1.500 e ele me paga mensal R$ 10, R$ 11, que é o valor que ele está sendo negociado, a partir daqui você não precisa mais tirar do seu bolso para comprar outra cota. Só o que ele te paga mensal de aluguel é o suficiente para comprar outra. E aí no próximo mês não vai vir R$ 11 como veio no mês atual, vai vir R$ 12 ou um pouquinho mais de R$ 11. A mágica começa a acontecer aí, tá? Então esse é o efeito snowball ou até mesmo juros compostos, tá? Muita gente utiliza em fundos imobiliários com valor baixo, né? A gente tem, não é indicação, tá? Não é indicação, mas a gente tem o MXRF, a gente tem o Kiso, existem vários fundos imobiliários com valor baixo que você vai comprando ali, você não sente, né? Porque é R$ 10, R$ 8, você vai comprando, vai chegar um momento que o que ele te pagar de aluguel é o suficiente para você comprar outro dele, entendeu? Então aí a mágica começa a acontecer. O Kiso, se eu não me engano, fechou hoje a 8,61, pela a última vez que eu vi. Foi uma das Uhum, maiores quedas que teve, hoje ou ontem, não me sim, lembro agora. Mas o sim, MXRF é um fundo, já está é, entre os maiores, os que mais tem cotista no Brasil, e é um fundo de CRI, né? De recebíveis de papéis. exatamente. Eu tenho os dois na O, carteira. o que tanto o Kiso como o MXRF, né, são fundos bem geridos por ótimos gestores, Sim. né, lógico que são segmentos diferentes, né, o Kiso, ele tem um objetivo de comprar outros fundos, É né, um ele é um FOF, fundo de né? fundo, isso, ele é um fundo de fundo, o fundo de fundo, qual que é o objetivo dele? Você compra uma cota dele e aí tem um gestor que ele monta uma carteira de investimentos de fundos dentro daquele fundo. Parece até engraçado, mas é como se fosse eu chegar para o Freitas, ele é um FOF, falar, vou comprar uma cota sua, e ele compra cotas de outros fundos. E ele começa a montar uma carteira de investimentos, né, na gestão dele, ele começa a montar uma carteira de investimentos. É como se fosse você terceirizar, né, os fundos imobiliários. Sim. Então é bem legal. Muita gente utiliza o Snowball com fundos imobiliários que tem muita liquidez, né, no mercado e que custa um valor bem acessível, né, R$ 10, R$ 8, enfim. Tem bastante fundos. Tem até outros, vai, R$ 50, R$ 70, que também
é um valor bem baixo. Eu Se eu não me tava. engano, eu publiquei, até é legal até a gente falar do Snowball, né? Do crescimento do Snowball, lá na página do Aforismo, eu publiquei um gráfico, né? Conforme você a gente faz a lição de casa, né? Investe todos os meses, esse rendimento ele vem a crescer. Então, aquele gráfico é da minha própria carteira de investimentos. Todos os gráficos, todas as informações que eu coloco no History ou faço alguma publicação, é realmente da minha carteira de investimentos. Então, o que Uhum. acontece? Lá atrás, quando eu comecei, eu recebia 50 centavos, né? Passado um ano e meio, eu já recebo um pouco mais. Então, você vê o crescimento, né, dos dividendos aqui, né, dos aluguéis. E é aos poucos. Como a gente fala, se a gente quer ver de renda lá na frente, você tem que começar a construir agora, né? É uma construção de patrimônio. Sim. É o perfil do buy and hold aí, do construindo a longo Exatamente. prazo, né? É a diferença do day Exatamente. trade que se arrisca tanto para ter um ganho de um dia e acaba com a sua saúde e o seu controle emocional. Melhor até procurar um É, terapeuta depois, um psicólogo, né? O cara fica louco da cabeça. a questão do day trade, né? Muita gente começa com day trade, é normal, porque não sabe do mercado. Eu comecei Você também com começou day com trade, opções, né? O mercado de opções. sim, comecei com o mercado de opções, enfim. E aos poucos eu fui migrando pro buy and hold porque eu fui entendendo o mercado. Isso é normal, você vai entendendo o mercado, você começa a criar o teu perfil de investidor, né? Então, tem muita gente que investe em ações, só que não visa ter dividendos. É só empresa de crescimento, de tecnologia, enfim. Então, o cara coloca um capital agora para daqui a 20 anos vender com mais de não sei quantos por cento de lucro. Tem É, gente que entra agora, vai construindo para receber essa renda lá na frente, né? Ou todos os meses, né? Então, existe. É um trabalho, né? Também não é uma renda passiva. Exatamente. Você tem que dispor de um tempo, de ficar lá analisando o mercado para fazer os trades. Exatamente. Muita gente confunde, né? Vou fazer day trade, mas não é assim, não é de um dia para o outro, né? Você fica, cara, E tem um horário comercial um também, que é horário, quando funciona a bolsa. sim, tem um horário, tem toda uma restrição ali, né, para você ficar na tela do computador, você tem que estudar. Eu já estudei sobre análise gráfica, enfim, é uma coisa que você tem que se dedicar, é um trabalho, né? Não adianta você, um cara que faz faculdade, que estuda, e chega 11 horas da noite, puta, mortaço, e querer fazer um day trade, entendeu? Porque às vezes o mercado de opções tem alguns que conseguem fazer opções durante a noite, né? Tem aquelas famosas opções binárias também, que muita gente acredita e também não é tão legal. Então, realmente, é uma profissão, você tem que levar como uma profissão. Né? Muita gente entra ali, não leva como uma profissão, e aí acaba quebrando, aí culpa o mercado financeiro. Só que o mercado financeiro não é só dessa forma, né? sim. Realmente, o mercado financeiro, né? Então, é uma coisa que você tem que estudar, né? Como se fosse uma faculdade ou um curso. O É. investimento você tem que estudar, você tem que entender. E aos poucos você vai encaixando, né? Você vai aprimorando, obtendo conhecimento, e aí você consegue entender, opa, não, meu perfil de investimento é esse. Então eu vou seguir essa lógica aí durante esse tempo. Uhum. E até para complementar que o André falou, para ver como o empreendedorismo ele caminha junto com o investimento, né? Que você falou até da questão de tem gente que compra empresas não visando a, a rentabilidade, os proventos, os dividendos, mas prioriza a questão da valorização da empresa. Isso, no Uhum, conceito de gestão, de empreendedorismo, chama equity, né? Que é o quão aquela empresa ela vai valorizar. Muitas vezes a empresa não está tá exatamente. dando zero lucro, até muitos casos prejuízo, né? Até a gente tem um caso recente aí do Nubank, que era uma empresa que operava no negativo devido aos seus altos custos, mas que Nubank teve foi seu primeiro lucro, né? exato, Depois teve de o seu anos. primeiro lucro depois que o velhinho aí mais rico do mundo, o Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, botou só um pouquinho de, acho que foi 500 milhões de dólares, né? Foi nessa Foi. casa aí, cara. Então, assim, você vê que
tudo é perfil. Você tem até um perfil do equity, igual o Lucas está falando aí, que é em relação ao potencial de crescimento, que é realmente uma leitura de mercado muito apurado, que o cara tem que pegar ali o DRE, o demonstrativo contábil da empresa, precisa ver projeção de fluxo de caixa futuro para ele chegar num denominador comum e falar, meu, aí, ó, o Inter também fechava negativo ano após ano. É verdade. O André, que é fã número 1 aí Sim. do Banco Inter, mas O Banco Inter, ele operava no negativo, né? Como tanto o Banco Inter como o Nubank Uhum. são duas empresas de tecnologia que sempre dava lucro, ou sempre dava prejuízo, né? É, Só que qual é a visão do investidor? Que daqui a 10, 15 anos é um mercado que vai dominar, é. entendeu? Então, realmente, eles estão comprando não no valor de hoje, estão Uhum. comprando já no valor lá da frente. Valor Quando ele futuro, faz né? esse, exatamente, quando ele faz, tem essa visão e faz esse movimento, isso valoriza, né, a empresa. Uhum. É um conceito muito louco para quem não entende, para quem não deu uma estudada ainda. Eu lembro que, assim, eu comecei a estudar isso até por curiosidade e, caramba, como que funciona isso? E na hora que você começa a ver que é literalmente uma leitura de mercado junto com a análise fundamentalista, com a análise estrutural da empresa, você vê que, meu, é um jogo muito louco, que você como que você vai comprar uma empresa por milhões, até na faixa de bilhões, se ela está no negativo? Né? É o fator Exatamente. gerador da marca, é o branding, é a valorização de mercado. É É muito o É até louco. equity, né? legal, É o equity. é até legal a gente falar de ações aqui, né? Eu sei que não é um objetivo da live, mas Aham. quando a pessoa me pergunta, pô, o que que é uma ação? Sim. E se você for ver, as empresas que são listadas na bolsa hoje são empresas que estão no nosso dia a dia. Isso é Sim. fato. Estão no nosso dia a dia. Eu dou exemplo, Fritas até racha o bico, né? O caso da Ambev, né? Falo, pô, o que que a Ambev, né? Mas é verdade, hoje a Só eu que não Ambev, bebo aqui nessa live, ó. Tô com é, dois é, cervejinhas. então, hoje a Ambev, ela domina o mercado de cerveja hoje, né? Ela domina mais de 60%. Então, quando uma pessoa me pergunta o que é uma ação, eu simplesmente pego a cerveja, uma Skol, uma Bud, que é, né, fabricada pela Ambev, e falo, ó, isso aqui é uma empresa. Pronto, ela está no nosso dia a dia. Você bebe, eu bebo, tá no bar, tá no churrasco, tem distribuição para bar, enfim, isso é a empresa que está listada na bolsa. Pronto, né? Posso dar exemplo de outra, a Camil, que vende arroz, né? Você tem vamos ver, tem a Heineken, que é internacional, entendeu? Que é concorrente da Ambev. Você tem uns bancões, né? Itaú, Bradesco, pô, hoje em dia quem não usa aplicativo de bancos para fazer pagamentos, para pagar fatura, enfim. Então, as empresas que são listadas na bolsa, elas estão no nosso dia a dia, né? Teve até uma empresa que eu saí recentemente, Klabin, tá? Klabin, maior mercado de papel celulose, né? Fabrica para fora, enfim. Então são coisas que estão no nosso dia a dia. Então muitas vezes as pessoas têm medo, falam, puta, eu vou perder dinheiro. Então não, se você souber como funciona a empresa, né? Se você pensar como funciona a empresa e não como funciona o que está sendo negociado lá, que está subindo, caindo, você consegue tirar de letra. Isso é base, né? Pô, entendi como é que funciona a Ambev. Puta, a Ambev é uma puta empresa. Uhum. Lucra mais de 14 bilhões de reais no ano. Né? Tem mais de 15 bilhões de reais de caixa. Uhum. Dívida líquida controlada. Enfim, domina o mercado de cerveja. Estou dando um exemplo da Ambev, não é uma indicação, lembrando, não é indicação, mas o exemplo da Ambev é um exemplo muito claro para as pessoas que querem entender como funcionam as ações na Bolsa, né? Então, são coisas que estão no nosso dia a dia e não tem como evitar, né? A Que Ambev isso? também não vende só cerveja, vende refrigerante, vende água de coco, enfim. Teve a aquisição do Zé Delivery, muita gente que eu conheço usa o Zé Delivery para entrega de cerveja. Então, Aqueles pit stops também, que eu tenho um amigo que trabalha nesse setor. exatamente. Então, assim, você tem que entender que o que está sendo negociado lá, o que está caindo e subindo, é de momento. Só que quando você começa a olhar como sócio da empresa, que você está realmente comprando as ações, aí você começa a entender um pouquinho melhor.
né? Como é que funciona, como é que é o case da empresa, né? Exato, exato. Bom, eu particularmente sou apaixonado pela Ambev. Não tenho autorização para indicar você comprar as ações, mas se quiser comprar cervejas e me convidar, eu sou Já totalmente ajuda, né? Já adepto. ajuda a gente que é sócio também, que eu invisto na Eita, Ambev, eu vou falar aqui, tá? Eu invisto na Eu Ambev, ia, então. se eu investir na Ambev, eu estou fazendo a coisa mais séria, porque eu sou um consumidor. Então, se Exatamente. eu consumo, então... eu ia Tô falar duas, ajudando. eu ia falar duas coisas que eu ia queimar os dois, mas não sei se eu falo. Bom, Felipe, eu sei que não tem filtro, eu posso falar à vontade. Eu acho que bastante vezes eu já vi ele um pouco alterado e, ele é um apreciador grande de cerveja, né? Há muitos anos que eu já vivencio e presencio isso, né? Que era até legal, que eu geralmente era o motorista do rolê e ele que estava enchendo a cara. E o André, eu tenho um caso, eu acho que como o André mudou bastante recentemente, né? Tá no relacionamento aí, tá um menino diferente. Ih, vai engordar, vai engordar. Eu tenho uma passagem engraçada dele, do André um pouquinho alterado, olhando para mim e falando: tá vendo essa empresa? Eu invisto nela. Aí eu ia abrindo um monte de garrafa de cerveja e bebendo. Então é só para descontrair um pouco a live. Mas é aquilo que eu te falei. O que me fez criar coragem para fazer vídeo para internet, eu te contei. No começo eu tinha dificuldade de gravar vídeo, ainda tenho, né? Não gravo muito. Sempre briga bastante comigo. E aí chegou uma hora que eu tava bebendo. E aí eu pensei, pô, eu já passei tanta vergonha bêbado por aí de graça. Eu vou passar vergonha fazendo vídeo, que pelo menos eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Pessoal, isso não é Temos um novo Pit Money aqui, ó. Ele gosta pra caramba do Pit Money. Se o Pit Money uma hora aí escutar a nossa live, aí fica um agradecimento aí pra ele. E, pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Que eu acho que estendeu um pouquinho. O meu chat eu acho que travou, mas... É o meu também. Se alguém tiver... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tinha algumas perguntas no chat. Aí eu só vou dar uma lida aqui. Se você consegue puxar. Pra mim tá aparecendo. Fora as brincadeiras de amigos nossos, né? Acho que não cabe a ler. Mas o Carlos, o Dé, né? Que atua na área de publicidade, tem uma empresa de publicidade, um grande amigo meu, perguntou sobre se o mercado imobiliário está aquecido. A gente até acabou respondendo isso no começo da live, né? Que devido ele tá rindo porque ele mandou mais coisa aqui zoando, ele, o Alessandro, né? O Alessandro, para variar, eu sabia que ia muita coisa. O Alessandro hoje eu fui tomar uma no escritório dele, viu? Dei uma cachaça, tomei cerveja. Aí. E eu tô doente, eu tô resfriado, eu me ferrei, mas tudo bem. Ele mandou aqui umas perguntas engraçadas, mas... Ele que é meu advogado. Depois eu respondo no particular para ele. Então, o Dé perguntou, né, em relação ao mercado estar aquecido. A gente até acabou falando que ele está bastante aquecido, da questão do trabalho remoto, que as pessoas estão procurando muito a questão de fugir um pouco das grandes metrópoles e estar indo para cidades um pouco mais afastadas pelo custo menor de aquisição e até de locação, né? E até pela busca de pequenas reformas que a gente acabou falando no começo, né? Só recapitulando aí o que foi falado no começo. Acho que na nossa visão em conjunto aí, pelo que a gente chegou à conclusão, está bastante aquecido, né? Devido à pandemia e um mercado de oportunidades aí para quem quer investir fundos e imóveis. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Essa época é a época que surgem oportunidades para você investir. Então, o mercado está aquecido. Óbvio que nós estamos caminhando para um desaquecimento, vamos dizer assim, mas isso não impede de você fazer bons negócios. Então, é a hora de você ficar atento ao mercado, de você estar por dentro das oportunidades, e é isso.
Pessoal, se tiver mais alguma coisa aí para falar, só falar que, na minha É, visão, a live foi muito produtiva. A gente acabou pautando assuntos que eu nem tinha anotado, né? Fiz um script bem rápido aí para a gente estar pontuando algumas coisas, né? Acrescentando mais uma informação aí do Luquinhas Mantec, falando que a Selic vai subir, e a projeção mesmo, né? De que suba. E eu só vejo, né, benefícios em relação a isso, até para ele que tem imobiliária, para o Felipe. Eu sou um cara muito otimista em relação a cenários, então eu acho que tempos de crise é onde o dinheiro troca de mãos, né? Então, Inclusive agora eu estou trabalhando com o Lucas também, na JMantec, a gente está junto lá, estou aprendendo com eles. sim, só ele e o pai dele, né, o Jorge, são corretores muito antigos aqui na cidade, que tem O muito Jorge, a o agregar. Jorge ele é patrimônio da Praia Grande, do mercado imobiliário. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi hoje foi com o Jorge. E o Lucas chegou agora lá para esse negócio de internet, de anúncio, de marketing, ele manja pra caramba. Tô aprendendo muito Esse com ele. negócio de arrasta para cima aí, ó, Arrasta pra cima. Nossa, Facebook, Instagram, ele manja bastante. Muito do que eu faço aqui no Instagram eu aprendo com ele. show, pessoal. Se tiver mais coisa para falarem, falem aí que vamos pensar já em começar a encerrar, senão o pessoal daqui a pouco xinga a gente que tá todo mundo querendo dormir, já que tá frio, pelo menos. Na minha cidade Pra mim, aqui, que é a mesma do Felipe e próxima da do André, tá bastante frio. Eu acho que não tá mudou bem tanto complicado. a estação. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pontuar mais alguma coisa? não, eu já. Não, no momento, não. É só realmente agradecer o pessoal, né, que Uhum, compareceu aí na live, né, tirou as dúvidas, enfim. uhum, Realmente, nosso propósito aqui é realmente trazer os dois lados, né, tanto para o lado investidor, né, como para o lado o investidor, né, que tem o seu imóvel físico, né, uhum. porque realmente quando as pessoas entram na bolsa ou no imóvel ali físico, fica cheio de dúvidas, né, e é Sim. até legal a gente trazer esse esclarecimento para a galera, né. Uhum. Bastante gente participou, bastante gente contribuiu, né? Perguntou, fez pergunta aqui no chat no particular, mandou aqui no chat que dá para todo mundo ver. Eu até comentei da Pamela que ela mandou mais de uma pergunta. Ela morou 15 anos no Japão, faz pouco tempo que está aqui no Brasil, né? Já comprou um imóvel aqui, pegou uma oportunidade boa, né? E legal, gente, eu fiquei muito feliz que, igual eu falei, a questão do script que eu pontuei de estar conversando com vocês, a gente até ultrapassou, falou de outros assuntos que veio só agregar na minha visão, né? A gente acabou entrando em até alguns pontos em relação a empreendedorismo, a ações, que uma coisa emenda a outra e uma coisa contribui bastante, né? Questão de taxação, questão de taxa Selic, eu acho que foi, pelo menos para mim, aprendi muito, aprendi bastante, pude contribuir um pouquinho em relação a aprender e agradecer vocês aí, primeiramente o André, né, por ter participado aí, por ter ficado até quase 11 horas aí com a gente, esclarecendo dúvidas e tá conversando, e o Felipe também, que eu ia falar um termo, mas deixa para lá, mas que foi a sua primeira live, já até imagina o termo que eu ia usar, mas a primeira live aí foi muito bem, parece que já é a 19ª live dele, falou bem demais, e fala para o pessoal aí que participou, né? Quem assistiu e quiser mandar perguntas depois dela salva aqui no meu perfil, pode mandar tanto para o Felipe, quanto para o André, quanto para mim, no que caber a mim tentar ajudar de alguma forma, eu vou tentar ajudar, ou repasso para eles tentarem ajudar, né? Eu vou deixar a descrição do Instagram do Felipe aqui, vou deixar a descrição do Instagram do André. O André tem duas formas de falar com ele, que é pelo do aforismo também. E agradecer a todo mundo que assistiu a live. Muita gente contribuiu, muita gente mandou pergunta, muita gente mandou
pergunta no particular. Quando eu postei a arte, eu vi que é um tema que interessa muita gente, né? Que é uma coisa atual, que é muita coisas que as pessoas estão fazendo cálculo e projetando para estar ou adquirindo um imóvel ou pensando em estar investindo. Então, pessoal, quem até conhecer mais gente aí que puder indicar para fazer uma live com a gente, pode chamar, pode mandar aí nos comentários para nós, né? Pessoas que possam contribuir, pessoas que vocês acham que toparia fazer uma live com a gente, ou só com o André, ou só com o Felipe, ou só comigo, ou com nós três de uma vez, o que vocês preferirem. A gente é totalmente aberto aí a querer contribuir de alguma forma, né? A gente não ganha nada financeiramente fazendo isso, mas ganha muito em termos de expansão de conhecimento e de aprendizado. Então, isso para nós é um cálculo incalculável, né? É uma coisa que tem muito a agregar. Eu acho que é o maior ativo a gente buscar conhecimento, que é algo que ninguém nunca vai tirar de nós, né? Dinheiro podem roubar, a gente pode perder, até em termos de investimento, mas conhecimento, né? Algo enraizado dentro de nós, ninguém tira, e isso é insubstituível a partir do momento que a gente interiorizou e aprendeu aquilo, né? Então, quem puder até mandar depois no recado, ó, tal pessoa faria uma live com vocês, manda que a gente está aí aberto e só combinar a data e o horário e a roupa que a gente participa, né? A gente fala de roupa, mas eu particularmente eu devo estar igual o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, porque eu tenho certeza absoluta que ele apresenta de terno e de cueca embaixo. Eu tô tipo assim aqui. Eu nada tira isso da minha cabeça, que ele não deve ficar o tempo todo de terno. E, pessoal, de coração mesmo, agradecer a todo mundo aí mais uma vez que participou, que sem vocês aí a gente estaria falando só. Vem cá. Vem cá. Ó, o meu irmão, ele tá parecendo uma criança aqui, ele quer aparecer, ó. Vamos dar um alô aí, rapaziada. Boa noite. Luciano, beleza? Nosso empresário forte, aí sim, hein? Falou, Julião. Valeu. Cara, eu tenho só a agradecer, muito obrigado pela essa oportunidade, pela sua audiência. Se não fosse você aí, a força que você me dá, eu não estaria desbravando esse mundo aí do digital, que eu sou meio um pouco bastante comigo nesse assunto. Então você sabe o amor que eu tenho por você, você é meu amigo, você é meu irmão. Então, só agradecer. Cara, André, prazerzaço conhecer você, ouço muito falar de você pelo Júnior. Já sou um admirador e um fã do seu trabalho. Tenho certeza que vocês vão crescer muito aí e vão atingir bastante coisa. Muito obrigado. Conte comigo para o que precisar. Já fala para sua namorada aí, / esposa, que a gente vai tomar muita cerveja junto. E vamos falar só de negócios. Não vai ter. Pegar um dia aí para os três tá junto presencialmente aí para se conhecerem também, né? Claro, não faltarão oportunidades. Aí eu só ia falar para vocês aí fazer uma pose para tirar um print aqui, depois eu usar aí para. Vou fazer aqui, calma aí, pegou desprevenido. Aqui, ó. Foi. Acho que ele. Aí. Voltou? A minha primeira vez foi muito boa. A minha prima tá falando que cerveja é só no Candinho, porque a família dela tem um barzinho aqui perto. Você já bebeu muito? A próxima live eu vou fazer até patrocinada com o bar. André, vou te levar lá para tomar uma no Candinho. O Candinho é show de bola. Pô, aí sim, vambora. Cerveja, sinuca e prosa. Vambora, mas precisa ser da Ambev, pelo amor de Deus, viu? Não vai berrar ainda que é concorrente. Pessoal, mais uma vez, brigadão aí por tudo. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo. E tamo juntos aí, que já falei que o pessoal que precisar, só... Aí, ó. O Carlos falando, Freitas não bebe, não fuma, só trabalha, estuda no príncipe. É pra casar. Pô, tá fazendo meu merchan aí, ó. Tô solteiro, se alguém... Ai, cara. Não, mas é isso aí, pessoal. Sem brincadeiras à parte. Quem quiser aí mandar qualquer dúvida, estamos à disposição. E brigadão aí, gente. Fiquem com Deus. E obrigado. Valeu, gente. Falou. Falou.